Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a este curso sobre dados abertos e lei de acesso à informação. Nós temos aqui três principais objetivos: mostrar como acessar esses dados e documentos já disponibilizados pelo poder público, principalmente nos portais de transparência, aprender a utilizar a lei de acesso à informação para pedir acesso a novos dados e documentos, ou seja, aqueles que já não estão disponíveis aí na internet, nos canais que o governo disponibiliza, né? E por fim, quando a gente não consegue acessar esses dados, quais são aí as formas de denunciar a falta de transparência no poder público, de reclamar, para que a gente consiga de fato as informações que a gente precisa. Esse tipo de ferramenta, de estratégia, é muito utilizado por jornalistas, mas pode ser usado aí por qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com dados públicos, né? Então, se você é estudante de comunicação, de direito, se você é um servidor público, se você precisa de uma informação para saber como é o funcionamento do posto de saúde perto da sua casa, enfim, qualquer interesse em dados públicos pode ser sanado de alguma forma com esse curso. É claro, é um curso introdutório, mas eu espero mostrar para vocês aqui várias ferramentas para que a gente consiga entender um pouquinho mais de como essa máquina pública funciona e conseguir dados aí que possam ajudar, inclusive, no nosso dia a dia. Para que a gente consiga avançar nesse curso, tem algumas palavrinhas que sempre vão ser usadas por mim aqui, eu vou estar sempre repetindo, então acho que já vale a pena de cara a gente colocar elas aqui em jogo, né? Transparência ativa é tudo aquilo que o próprio órgão público, né, que a administração pública coloca à disposição da sociedade no seu próprio site, num portal específico para dados, para documentos, né? Então, um exemplo de transparência ativa são os diários oficiais, informações que o próprio poder público, né, disponibiliza ali num formato bastante difícil de ler, mas que ainda assim são informações que são divulgadas sem que ninguém precise ir lá pedir. Transparência passiva é mais ou menos o oposto da ativa, ou seja, quando não está disponível uma informação, uma pessoa vai e solicita acesso a um determinado documento, a um determinado dado, e a partir do momento que aquilo é disponibilizado, é o que a gente chama de transparência passiva. Dados abertos são aqueles livres para acesso, uso, modificação e compartilhamento. Então, basicamente, são dados que a gente consegue tratar, que a gente consegue modificar para produzir uma determinada ferramenta, um determinado tipo de conhecimento. Então, digamos que exista ali uma tabela de salários de servidores públicos, né, num site de uma prefeitura, por exemplo. Se os dados forem abertos, isso significa que a gente poderia fazer o download desses dados e modificá-los, por exemplo, para a gente poder mostrar a divisão de salários por carreira. Então a gente poderia mostrar de um jeito diferente daquele que está divulgado pelo poder público. E isso aqui é muito importante quando a gente está falando desse todo esse tema de transparência, porque afinal de contas a gente não quer simplesmente ver os dados da mesma forma com que os políticos, enfim, as autoridades querem mostrar, né? A gente quer os dados da forma como eles foram produzidos para que a gente consiga mostrar outras situações, a gente consiga fazer outros tipos de análise com a nossa visão de mundo, com a visão de mundo da instituição que a gente está trabalhando, e que saia do marketing, da visão do próprio político, né? Então é importante que os dados estejam no formato em que isso seja possível. O controle social é um termo bastante usado por jornalistas, por pessoas que trabalham aí com essa questão de monitorar o gasto público, e nada mais é do que a fiscalização da administração pública pelo cidadão, né? Então é justamente a gente poder saber como o dinheiro público está sendo gasto, quem está sendo contratado, quem deixou de ser contratado, os motivos que levaram a uma determinada decisão de contrato, de gasto público, enfim. E a gente possa fazer o controle social, denunciar quando existe algum tipo de irregularidade. Recurso também é um assunto que a gente vai falar bastante, que basicamente como funcionaria no caso de uma multa de trânsito, por exemplo, é quando você discorda de uma resposta que foi fornecida por um órgão público e a gente vai lá e abre um recurso, abre uma reclamação para que o órgão público melhore a resposta, dê uma resposta mais específica, enfim.